Você é muito, mas você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Estamos em mais um estudo para a glória do nome do nosso Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Deus é Deus que dá livramentos ao seu povo. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. E Deus, ele deu grandes livramentos ao povo dele. Vamos ao nosso tema, um grande livramento. Eu poderia falar um glorioso livramento. Nosso texto base está em 2 Samuel, capítulo 22, verso 18. Livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Nosso Deus é Deus de vitória. Nosso Deus é Deus que garante vitória para aqueles que confiam nele, para aqueles que buscam a ele, para aqueles que dependem dele. A Bíblia nos mostra que existia o rei Jeosafá. E o rei Jeosafá era o rei do reino do norte. E é interessante que ele estava para ser atacado por um grande exército. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 1, que diz: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Imagina aquela grande multidão, um grande exército que ameaçava tanto a vida do rei Jeosafá como a vida do povo de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 2. Olha só, então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é e em Gedi. A atitude do rei Josafá foi uma atitude muito sábia. Sabe qual foi? Ele foi buscar ao Senhor, ele foi jejuar, e não foi somente ele, não. Foi todo o povo de Judá, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. É no Senhor que nós encontramos socorro, e a Bíblia nos mostra que quem busca ao Senhor o encontra, e ele, o Senhor, respondeu ao pedido de socorro do povo de Judá. Deus usou o profeta Jaaziel, e olha a mensagem que ele deu ao povo e ao rei Jeosafá, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que Deus tremendo, como nosso Deus é detalhista. Olha o que ele disse, ele direcionou a mensagem para o rei, para os moradores de Judá, para os moradores de Jerusalém. Eles buscaram ao Senhor, eles jejuaram e eles tiveram resposta. Mas uma coisa é interessante, eles já sabiam que a peleja era Deus que iria pelejar, mas antes deles irem para a batalha, sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a adorar ao Deus Todo-Poderoso, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 22. E quando começaram a cantar e a dar louvores, olha a resposta do Senhor: o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá,
e foram desbaratados. Eu amo esse versículo porque quando nós adoramos ao Senhor, independente das circunstâncias que estamos passando, pode saber, o Senhor é aquele que honra com a palavra dele e o Senhor, ele age a nosso favor. Eles confiaram no Senhor e eles tiveram um grande livramento. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. É do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem o livramento, é do Senhor que vem a vitória. Vamos nos lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava indo para Roma, mas ele estava indo como prisioneiro, ele estava indo de navio. Pensa numa viagem difícil. Eles enfrentaram muitas dificuldades, até mesmo tempestade, mas Deus havia avisado a Paulo que ninguém daquele navio iria perder a vida. Atos capítulo 27, verso 23 a 25, porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, porquanto, ó senhores, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Olha a palavra de encorajamento que o apóstolo Paulo estava falando para todos aqueles que estavam no navio. Deus, ele estava com Paulo. Paulo creu na palavra de Deus e a fé de Paulo deu ânimo àqueles homens. Vamos conferir? Atos capítulo 27, verso 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Que Deus tremendo! É um Deus que honra a nossa fé. E olha, Deus, ele deu um grande livramento a todos que estavam naquele navio. Eram 276 pessoas. Atos capítulo 27, verso 44, a parte B fala: e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Olha como a presença de uma pessoa que teme ao Senhor, como a presença de uma pessoa que serve o Senhor pode ser usado para Deus dar um grande livramento aonde ele está. No nosso texto base, nós vimos que o rei Davi, ele estava afirmando que o Senhor lhe deu um grande livramento e realmente Deus deu muitos livramentos ao rei Davi. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 1. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi, ele passou por muitas perseguições. Davi, ele tinha inimigos cruéis, mas Davi, ele clamava ao Senhor, mas ele clamava confiando que o Senhor agiria a favor dele. Vamos conferir? Segundo Samuel, capítulo 22, verso 7. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei do seu templo. Ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Davi, ele era um homem que ele conhecia o Deus que ele servia. Nós precisamos aprender assim com o próprio Davi, a clamarmos ao Senhor, mas a ter certeza, a confiança que Deus nos dá a vitória. E a atitude de Davi foi justamente essa. Ele confiou no Senhor. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 2. Disse, pois, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus está
olhando para Davi. Davi está clamando ao Senhor e Davi fala: Senhor, tu és a minha rocha, tu és o meu lugar forte, tu és o meu libertador. Fico imaginando o Senhor olhando, atento à oração de Davi, assim como ele é, como ele está atento às nossas orações e ele vendo como está a nossa fé. Davi declarou: o Senhor é rocha, é lugar forte, é libertador, e ele, em gratidão ao Senhor, ele fez um cântico. Quer ver outra pessoa que nos mostra uma confiança muito grande em Deus? Jonatas, o amigo de Davi. Ele demonstrou, sabe para quem? Para o escudeiro dele. Vamos conferir 1 Samuel capítulo 14, verso 6. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar a vitória, quer sejam muitos ou poucos. Olha que confiança! Não existe nada que possa impedir o agir de Deus, e realmente Isaías, ele nos mostra isso. Isaías 43, verso 13. Desde toda a eternidade, eu o sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Olha a promessa de Deus: agindo eu, quem impedirá? Quando Deus decide agir, ninguém impede o agir de Deus. Existe também que a Bíblia nos mostra pessoas que tiveram grandes livramentos das mãos de homens, mas através de Deus. Deus honrou a fé deles. Você se lembra dos amigos de Daniel? Misael, Ananias e Azarias. Eles falaram ao rei Nabucodonosor que o Senhor pode livrar. Daniel capítulo 3, verso 17 e verso 18, que diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu fico impressionada com a fé destes jovens no Deus Todo-Poderoso. O que eu acho tremendo é que eles confiavam em Deus, mas eles confiavam no que Deus faria, porque se Deus livrasse eles daquela fornalha, ou se Deus não livrasse eles da fornalha, o importante é que eles permaneceriam fiéis a Deus. Caso Deus decidisse os livrar, é glória a Deus, mas se Deus não os livrasse, era glória a Deus do mesmo jeito. Eles não negociaram a fé deles no Deus Altíssimo. Poderia citar outros exemplos bíblicos de pessoas que foram livradas de situações difíceis, foram livradas de lutas, de mortes e até mesmo de destruição. Mas o salmista, ele nos diz que nós devemos invocar ao Senhor para podermos viver livramentos de Deus. Salmo 50, verso 15, que diz: invoca-me no dia do perigo, olha a certeza, eu te livrarei e tu me darás glória. Nós temos que invocar ao Senhor, que clamar ao Senhor, sabendo que o Senhor nos responde, sabendo que o Senhor nos dá livramento. Quando Daniel ele entrou lá na cova dos leões, Deus estava com ele. Quando os amigos de Daniel entraram na fornalha, Deus estava com ele. Não importa a luta, não importa a dificuldade, porque Deus está conosco. E o salmista ele nos mostra que é o Senhor que ouve as nossas orações. O Senhor, ele ouve e ele livra aqueles que o amam, aqueles que são justos, aqueles que clamam a ele. Salmo 34, verso 17, que diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. É um Deus tremendo que nós servimos. E Davi,
ele testifica daqueles que creem no Senhor. Estes, Davi fala, que viveram grandes livramentos. Salmos 22, verso 4. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. É muito importante confiarmos no Senhor, independente da situação, independente de qual seja a vontade do Senhor. Nós temos que ter certeza que Deus é o Deus que pode nos dar livramento. E o Senhor, ele nos mostra que nós não precisamos ter medo diante de perigos, mas que nós devemos confiar nele, porque dele vem o livramento. Ele pode nos livrar de termos sofrimento, mas ele também pode nos livrar durante o sofrimento. Eu vou concluir com o Salmo de Davi, Salmo 3, verso 8, que diz: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Que o nosso Senhor Jesus te ajude a confiar nele mais e mais, que você possa colocar diante de você a seguinte palavra: Deus dá o livramento, como Davi falou, do Senhor vem o livramento. E que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus.